Olá pessoal, galera do 7º ano A, Escola Paulette Planchon, sejam todos bem-vindos para mais uma aula remota da disciplina de Geografia, professor Raimundo Bezerra, segundo bimestre, capítulo 2, página 19, Formação do território brasileiro. Território brasileiro, o Brasil, o país, como nós conhecemos nos mapas, será que ele sempre teve essa formação, essas divisões dos estados que temos hoje? Nós aprendemos nos livros de história e também de geografia que o Brasil, ele, entre aspas, ele foi descoberto, a gente diz assim, aprendemos nos livros que o Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral, a serviço da coroa portuguesa, e naquela época o Brasil era um imenso território, como é hoje, porém praticamente inabitável, só existia a presença indígena, vários milhões, milhares de tribos indígenas viviam no Brasil, como hoje tem bem mais pouco, e aos poucos esse território foi modificado, Como dissemos, a chegada dos portugueses em 1500, depois de algumas décadas, depois de chegar em 1500, depois de algumas décadas, começa a se descobrir as riquezas naturais da terra, Entre elas, nós podemos destacar aí o ouro, as pedras preciosas e a madeira, o tradicional pau-brasil, que tanto foi explorado e exportado. A colonização, como dizemos, o Brasil foi colonizado por Portugal, certo? Essa colonização era uma expressão utilizada do mercantilismo. Mercantilismo, por sua vez, era um conjunto de práticas econômicas, em busca de riqueza, em busca de aglomerar, de acumular riqueza, acumular economia pelos países europeus, Nós fomos colonizados por Portugal, mas existiam outras nações, outras potências europeias que buscavam colonizavam outros territórios fora da Europa. A colonização, essas descobertas foi frutos das grandes navegações, correto? Então, o mercantilismo era esse conjunto de obras, um conjunto de práticas econômicas para acumular riqueza para suas potências, suas coroas, certo? A primeira divisão político-administrativa do Brasil, depois desse período, logo assim, depois da descoberta, em 1500, depois dessa descoberta, o governo português, depois de descobrir que existia presença de riqueza no país, principalmente das riquezas naturais, ele dividiu o Brasil em capitanias hereditárias. Lembrando que a grande maioria do Brasil ainda era natural, vegetal, formado por grandes florestas. E os primeiros locais habitados e transformados e desbravados foram o litoral do Oceano Atlântico, e aos poucos foi adentrando para o interior dessa floresta. Então, a primeira divisão político-administrativa foi as capitanias hereditárias, em que o governo português dividiu o Brasil em grandes lotes de terra e davam para algumas pessoas de sua confiança, alguns representantes, para se tornar representante, se tornar como se fosse um poder administrativo dessas regiões. Essas pessoas recebiam o nome de donatários, era que assumia assumia uma capitania hereditária. Então, os donatários assumiam e se tornavam administradores e com a obrigação de administrar e se tornar esses lotes, esses pedaços de terra produtivas para produzir riqueza e economia para a coroa portuguesa, correto? E aí, por sim, começaram dentre essas riquezas era a extração do minério, dos recursos naturais, do próprio minério e do pau-brasil. Somente a partir do século XVI, e entre os séculos XVI e XVII, com a produção canavieira no litoral do Nordeste, começa a primeira prática de agricultura no país. Primeiro eles extraem, eles retiram as riquezas naturais
e depois eles passam a produzir a primeira produção é a produção canavieira, isso no litoral do Nordeste, né, na atual região do Nordeste hoje. Eles começam então ali explorar e plantar cana para a fabricação de açúcar, correto? No final do século XVII, eles descobrem ouro, a presença de ouro e diamante na região hoje onde é conhecida o estado de Minas Gerais. Então, para se abastecendo dessa mina, então antes nós temos só a produção de cana no Nordeste, agora nós já vamos ter aqui, no final do século XVII, XVI, no final do século XVII, a descoberta do ouro e diamante em Minas Gerais, mas aí muitas pessoas se deslocam para o interior. Lembrando que isso está no interior, nós estamos afastando agora, é a primeira afastamento do litoral para explorar o ouro em Minas Gerais. Como muitas pessoas vão para explorar esse ouro, muitas pessoas atraídas em busca de riqueza, acaba por gerar surto de fome. Há pouca comida, escassez de comida na região e as pessoas passam a passar fome. Então, os administradores começam agora a organizar, se mobilizar para trazer comida, alimento para essa região. E aí eles trazem a carne, né, gerada no sul, tanto no sul do país quanto no Nordeste. E o estado de São Paulo, que já era habitado, fornece alguns produtos agrícolas, como arroz e o feijão, ok? Depois se descobre também, além de descobrir, se descobre o ouro em Mato Grosso e no estado do Goiás, onde é o estado do Goiás, no Mato Grosso e o estado do Goiás se descobre a presença de ouro e assim cada vez mais vai atraindo pessoas para o fluxo e vai construindo assim então a exploração e a interiorização, ou seja, começa a habitar aquele processo que antes era habitável só na faixa litorânea, ou seja, nas margens do Oceano Atlântico. E aos poucos, ao longo dos anos, da história, dos tempos, dos séculos, que vão se construindo depois com produção da cana no Nordeste, depois outros produtos agrícolas em São Paulo, agora com ouro em Minas Gerais, e agora se descobre também o ouro também em Mato Grosso e também em Goiás. E assim vai criando polos de construção, polos de habitação nessas regiões. E esses lugares acabam por criar pequenas vilas e posteriormente algumas cidades, correto? Com isso, como nós estamos vivendo um momento de busca por riqueza, e a Amazônia passa a ser alvo de grandes potências, outras, principalmente a Inglaterra e a Espanha, passam a querer entrar em conflito com Portugal e passar também a ter direito na Amazônia, nas riquezas da Amazônia, ou seja, nas terras do Brasil. Para evitar isso, Portugal cria uma outra unidade político-administrativa, cria núcleos coloniais, né? Já está dividido em capitania hereditária, então agora Portugal já está habitado boa parte, ele agora forma núcleos coloniais, ou seja, povoamento ao longo dos rios. Eles começam a criar pequenos povoamentos e colocar administradores, representantes seus, para se povoar no interior da Amazônia, no interior da floresta, principalmente no interior dos rios, que é onde é feito, que é mais fácil chegar ao suprimento, ok? Então ele garante, com essas pessoas, ele garante a ocupação do território, a defesa desse território, e aí se descobre um outro serviço chamado as drogas do sertão, tá? E essas drogas do sertão são o guaraná, o urucum e outras plantas nativas da região. Então nós já temos aí a prática da agricultura, o plantio da cana, e depois mais tarde o desenvolvimento urbano industrial, né? Principalmente na Europa, um grande desenvolvimento industrial, e agora eles passam a se produzir, atrair pessoas e produz o café também, cria grandes fazendas de café no interior desse território. Então é assim que o Brasil passa a ser formado, você começa a consolidar seu território, a formação, até chegar aos modelos, mas para diante nós iremos estudar e aprender melhor como se chegamos até aqui e formamos esse território, a divisão política administrativa que temos hoje.